Olá, tudo bem com você? Meu nome é Priscila de Souza Lima, eu sou terapeuta sistêmica quântica e hoje eu quero trazer um vídeo da nossa série Despertando com Milagres, no qual eu quero trazer um pouquinho da minha história, compartilhar com vocês um pouco daquilo que eu vivenciei e como foi que o autoconhecimento ele transformou a minha vida. Por que eu quero passar essas informações para vocês e compartilhar um pouquinho da minha própria vida? Porque tudo aquilo que eu faço hoje, todo o meu trabalho, ele é baseado naquilo que eu mesmo experimentei, nas minhas próprias mudanças, nas minhas próprias transformações e nas respostas que eu sempre procurei e graças a Deus hoje eu as encontrei. Então, eu acredito muito que todas as pessoas que têm o interesse realmente, que olham para suas próprias vidas e falam: não sou feliz, eu não vivo aquilo que eu gostaria de viver. Através do meu próprio exemplo e através principalmente daquilo que eu vivo hoje, eu posso dizer para você: olha, independente de como seja e como esteja a sua vida, tem como mudar, tem como ser transformada, tem como você viver cada um dos teus sonhos. E todas as terapias que eu desenvolvo hoje, muitas das terapias que eu mesmo criei, baseado em muitos estudos e muita busca, elas fazem realmente a diferença e fizeram a diferença primeiro na minha vida. O meu maior testemunho não são os testemunhos dos meus clientes, mas é o testemunho que eu mesmo vivenciei e hoje eu posso testificar que verdadeiramente é possível. É possível você ser feliz, é possível você ser curada das suas dores, é possível você contar uma nova história, cantar um novo cântico, como diz a Bíblia. E eu venho aqui para compartilhar com vocês um pouquinho. Então, os meus pais eles se separaram quando eu era muito pequena. Eu tinha 6 anos quando os meus pais se separaram. E a minha mãe, muito guerreira, deu conta do recado com muita dificuldade, tinha que trabalhar muito, obviamente, como provavelmente tantas e tantas outras mulheres nesse mundo, né? E o meu pai, depois da separação, ele, diante de várias questões, ele se manteve ausente. Então, por mais que eu tivesse o meu pai, por mais que muitas vezes eu fosse passar as férias com ele, eu não tive aquele contato com ele. Eu tinha um contato com os meus avós paternos, mas com o meu pai propriamente dito, não. E por eu ser muito pequena e ser muito agarrada à minha mãe, quando eu era criança e na minha adolescência, no começo, antes um pouquinho da minha adolescência, eu achava que não me fazia falta. Eu olhava para minha irmã, que era muito mais apegada a ele, e eu percebia que ela sentia muito mais falta, mas parecia que a minha mãe me bastava. Eu sempre fui muito apegada à minha mãe. Sempre tive um amor muito grande por ela. E quando eu entrei na adolescência e comecei a me relacionar, eu fui perceber que eu tinha um vazio imenso dentro do meu coração. Nessa época, a gente já vivia grandes problemas de relacionamento dentro da minha casa e eu cresci a partir daquela adolescência até a minha idade adulta, buscando uma forma de preencher esse vazio, essa tristeza profunda. Eu me sentia feia, rejeitada. Eu achava que o meu pai não me amava. A minha mãe, por cuidar da gente sozinha, a gente tinha alguns problemas de relacionamento, então a sensação que eu tinha era que a minha vida era um erro, era um equívoco e que eu jamais conseguiria ter paz na minha vida.
comecei a me relacionar. Eu lembro que tive um primeiro relacionamento muito tóxico, muito abusivo, uma pessoa que me fez muito mal. Só que como eu tinha aquela falta do meu pai, aquela falta daquele sentimento de autoaceitação, de autoestima, muitas vezes eu não tinha outras referências. E quando você não tem outras referências, você acaba se sujeitando àquilo que você vive. Você não sabe que você pode ser feliz, você não sabe que pode ser e como é um relacionamento. Então você acaba vivenciando aquilo ali e era como se eu quisesse, através daquele relacionamento, vivenciar situações de maltrato, situações de agressão verbal, agressão física, para demonstrar fisicamente, através dos meus próprios olhos, aquilo que eu poderia ver através daquele relacionamento, aquilo que eu sentia do meu psicológico. A ausência, a rejeição, a falta. Então, hoje, eu entendo que foi mais ou menos isso, sabe? Por que eu me relacionei com pessoas que não tinham nada que ver? Porque eu não tinha primeiro um referencial. E eu era extremamente machucada. E talvez você também passe por isso. Talvez hoje você esteja vivendo um relacionamento tóxico, abusivo, porque lá no seu inconsciente existe uma informação de que você é rejeitada. E por você ter sido rejeitada, talvez pelos seus próprios pais, que deveriam ser teoricamente aquelas pessoas que te dariam todo o amor e aquele amor incondicional, se nem os teus próprios pais te quiseram. Talvez você tenha passado aí, tenha ouvido que a sua mãe quis te abortar, o seu pai te abandonou, enfim, aquilo que você tenha passado durante a sua vida. Você acredite que você não merece ser amada. Porque se nem os teus pais te quiseram, significa que você é tão ruim, é tão miserável, que qualquer tipo de amor que você receba, você ainda tem que dar graças a Deus. É como se as pessoas elas estivessem fazendo um grande favor em amar você, em olhar para você, em te dar atenção. Então, eu cresci dessa maneira. E quando você cresce sentindo a ausência familiar, muitas vezes o maior desejo do seu coração é crescer e construir a sua própria família. E esse, durante muitos anos, foi o grande desejo do meu coração. E hoje eu compreendo também que quando você não tem uma vida estruturada, você começa a olhar para determinadas áreas da sua vida, como eu olhei para a minha vida sentimental, e eu achava que a minha vida sentimental era a área mais importante. Eu poderia vivenciar inúmeras coisas, mas se eu não tivesse uma vida sentimental abençoada, se eu não conseguisse encontrar uma pessoa para viver aquela família, aquela restituição, que era como se fosse uma restituição minha, eu jamais seria feliz. E quando você não trata as questões lá do seu passado, obviamente você entra num relacionamento trazendo todas aquelas marcas, aquelas feridas. E muitas vezes você quer que o seu companheiro, a sua companheira, ela possa suprir as carências que não são de um companheiro, mas são as carências emocionais, frutos do relacionamento falido com seus pais, talvez questões de abuso sexual, abuso físico, abuso verbal que você tenha vivido durante a sua vida. Então você já chega com a conta no vermelho dentro de um relacionamento. E você passa a exigir a atenção absoluta daquela pessoa. Você se sente feia,
Então você tem provavelmente crises de ciúme, você se sente rejeitado, então qualquer olhar, qualquer situação, você já se sente muito machucada, muito magoada, você tem um limiar de aceitar a dor muito baixo, então qualquer coisa você muitas vezes já explode. E você acaba vivenciando aquilo que hoje eu chamo de mendicância. Você vira uma mendiga do amor. Você precisa daquele amor, você tem aquela necessidade. Então, se a pessoa não olha para você e te elogia e fala: "Nossa, como você está bonita", você se sente a pessoa mais horrível e desamada e mal amada do universo. Porque você não tem aquela característica em você, você não se ama. Então você depende de outras pessoas para te amarem. E diante dessas situações, hoje, estudando a física quântica, sendo uma ativista quântica, eu entendo como que funciona o mundo. Nós somos energia, todos nós somos energia. E aquilo que nós pensamos, sentimos, cremos dentro do nosso interior, ele gera um padrão vibracional. E como o meu padrão vibracional era um padrão de tristeza, de rejeição, de amargura, de falta, de escassez, eu também vibrava naquele padrão. E quando você vibra naquele padrão, você só vai atrair para a sua vida pessoas, eventos e situações com aquele mesmo padrão vibracional. Então você deseja muito ser amada, muito, 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 muito ser amada. Só que como você não se ama, você gera esse padrão vibracional e é como se existisse uma programação que você só vai conseguir atrair, só vai chegar pessoas até você que não vão te amar, que vão te rejeitar, relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, porque verdadeiramente é isso que você está emitindo. Então você deseja muito ser amada, mas só que você não consegue ser amada, porque você está emitindo um padrão para o universo, para o mundo, de que você não pode ser amado. Afinal de contas, nem os seus pais te amaram. E isso, por mais que eu buscasse, por mais que eu desejasse, muitas vezes a gente acredita que quando a gente deseja muito algo, aquela algo vai acontecer. E não é assim que funciona. Para aquilo que você deseja acontecer, não basta somente uma vontade, não basta somente um desejo. Precisa haver técnicas. Você precisa ter os instrumentos necessários, as qualidades necessárias para que você possa vivenciar aquilo que você deseja. E dessa maneira, eu, infelizmente, vivenciei 2 casamentos falidos. 2 casamentos que terminaram em divórcio. Imagina para uma pessoa que desejava absurdamente uma família passar por 2 divórcios. E antes de me casar, eu procurei, me apeguei muito à espiritualidade. Então eu era uma cristã evangélica, pastora, que já tinha passado por 2 divórcios. E a sensação que eu tinha era como se o universo estivesse brincando comigo. Como se Deus fosse um Deus tão assim, carrasco, tão duro, tão bravo, como se eu chegasse para o universo e falasse assim: eu quero tanto viver um relacionamento, e tivesse alguém do outro lado rindo, debochando dos meus sonhos e falando: você não vai viver. Ou você vai até achar que vai viver, mas você vai passar por várias decepções. E nisso, a minha fé, ela acabou se esvaindo. Porque por mais que eu tentasse vivenciar aquele sonho, eu não conseguia. Eu não tinha estrutura para vivenciar aquilo. Eu só vivia situações de dor e sofrimento. E eu cheguei num nível tão grande de depressão, de angústia. A minha vida era tão insuportável
continuar viva era tão insuportável que eu queria uma forma de acabar com aquela dor. E eu comecei a entrar num caminho de desejar a morte. Só que as alternativas que eu tinha para morrer era ou Deus me levava ou eu praticava o autossuicídio. E durante muitas vezes eu pensei nisso. Durante muitas vezes eu me lembro que eu olhava na televisão e eu via casos de pessoas que tinham falecido. Eu sentia inveja daquelas pessoas. Porque eu sabia que a partir daquele momento em que elas morreram, aquele sofrimento tinha acabado, como se fosse verdade, né? Porque quando você está numa situação de tristeza, de depressão, você começa a acreditar que verdades que são verdades, só que a gente sabe que o mundo, a vida não acaba na morte. E quando você muitas vezes comete o suicídio, a situação fica muito pior, muito mais grave do que era antes. Então, para mim, o suicídio não era uma opção, mas eu queria muito que Deus me levasse. Eu pedi muito a morte. Pedi muito para o Senhor me levar. Eu queria muito acordar de manhã e não estar mais aqui nesse mundo. E foram muitos anos vivenciando isso, foram muitos anos sorrindo por fora e chorando por dentro. Até que um dia, depois de muita resistência, eu ouvi falar sobre uma terapia chamada constelação sistêmica familiar. Foi até a minha mãe que me indicou essa terapia. Há alguns anos antes de eu conhecê-la, de eu me abrir para essa possibilidade. E eu me questionava, gente, mas como que uma terapia tem o poder de transformar a minha vida? Eu não acredito nisso. Porque terapia para mim era conversa, era sentar diante de um terapeuta e contar para ele o meu dia, as minhas tristezas. E eu falei, gente, eu posso fazer isso com um amigo, eu posso fazer isso na mesa de um bar, eu posso fazer isso com uma pessoa religiosa, sei lá, uma freira, um pastor, um irmão da igreja. Para que eu preciso de um terapeuta? Eu não sou louca. Eu pensava dessa maneira. Até que muitos anos depois, já passando por toda essa situação, eu tive a oportunidade de reencontrar com essa terapia. Eu quero te dizer que foi a coisa mais extraordinária da minha vida. Porque quando eu fiz essa sessão de terapia e mostrei, falei, olha, os meus sonhos, os meus desejos são esses, mas a minha vida é essa aqui. Eu não consigo transformar a minha vida ao ponto de começar a vivenciar aquilo que está no meu coração, os desejos do meu coração. E quando eu comecei a entender durante a sessão os motivos que me impediram e que inviabilizaram eu conseguir mudar a minha vida e vivenciar os meus sonhos, foi como se uma ficha imensa tivesse caído. E naquele momento eu entendi que não era porque Deus me castigava, não era porque eu tinha o dedo podre, não era porque eu tinha uma maldição sobre a minha vida, ou porque eu não era bonita, ou porque eu não era digna de ser feliz, que eu não era feliz. Era porque existiam áreas, situações específicas que precisavam ser transformadas para que eu pudesse, enfim, estar disponível para vivenciar aquilo que eu desejava. Eu me recordo assim que eu passei aquela noite inteira. A sessão terminou mais ou menos umas 10 horas da noite. Eu passei a noite inteira chorando. Chorando. E me lembrando de todas as vezes que eu me senti a pior mulher do mundo. E agora eu tinha as respostas. Agora eu sabia o motivo da minha dor. Agora eu tinha a oportunidade de transformar a minha vida porque
Eu não dependia mais de outras pessoas, eu dependia exclusivamente de mim. E quando eu entendi isso, no dia seguinte, outras pessoas começaram a dar sinais de mudança. E quando eu olhei para aquilo, eu falei, gente, mas como é possível? Como é que eu ontem faço uma sessão de constelação, olho determinadas áreas da minha vida, movimento um campo vibracional e hoje de manhã, 7 horas da manhã, quando eu acordo, eu já estou vendo mudanças, coisas impossíveis acontecendo. Coisas que ninguém podia dizer vai acontecer, aconteceram literalmente sozinhos. Era como se eu tivesse tirado um nó e por eu ter tirado aquele nó e reconectado, feito uma conexão, outras pessoas da minha família reverberaram aquela mesma energia de cura, de transformação. Eu falei, gente, mas isso é inacreditável, é extraordinário. E naquele momento, quando eu entendi que esse era o caminho para olhar a minha vida, para me curar, eu me lembrei do meu chamado. Porque durante. Já era pastora, já tinha feito a obra em vários lugares, mas a minha dor, a minha depressão fizeram com que eu tivesse abandonado aquele chamado. E não me refiro ao chamado apenas da religião, mas todos nós nascemos com um chamado. E eu nasci, a minha missão é ajudar outras pessoas. E como eu não via na minha própria vida mudança, eu parei o meu chamado. E naquele momento eu entendi que com aquela constelação, com aquela terapia, com aquela chave, junto com todo o conhecimento que eu tinha e toda a vivência que eu tinha, eu poderia ajudar muitas pessoas. E naquele momento eu tive muitas visões espirituais, muitas revelações, muitos sonhos. E eu via centenas e centenas e centenas de milhares de pessoas sendo transformadas. Era como se fizesse uma fila imensa de pessoas. E aquelas pessoas chegavam até mim chorando, com a vida destruída, e saíam sorrindo. Naquele momento eu entendi que Deus ele é tão extraordinário. Deus é tão maravilhoso que quando você tem um propósito, quando você entra no centro da tua missão, as portas se abrem para que você possa cumprir o teu propósito. E eu que não tinha nenhuma situação financeira, eu estava literalmente com a vida financeira destruída, a vida sentimental destruída, a vida pessoal destruída. Deus abriu as portas, eu fiz a minha formação em constelação, primeira de muitas que depois eu já fiz e vou fazer para sempre. E poucos meses depois eu já comecei a atender. Todas as pessoas, isso eu falo assim para honra e glória do nome do Senhor, todas as pessoas que eu consegui atender até hoje, elas também tiveram as suas vidas transformadas. Porque a transformação que eu me refiro não é que você vai entrar numa sessão comigo e vai sair com outra cara, com a harmonização facial, a harmonização espiritual, a harmonização da vida. Não é isso. Isso é um processo, isso vai acontecer através de um processo. Mas a transformação maior que qualquer pessoa pode viver é receber aquela chave que abre as portas do entendimento dela e dá a ela a capacidade de entender aonde ela está errando, exatamente aquilo que ela precisa fazer para transformar a vida dela. E a minha vida, depois daquela sessão, até hoje, é uma vida de milagres. Por que é uma vida de milagres? Porque tudo aquilo que eu achava que era impossível, hoje é a minha realidade.
E é exatamente por isso que eu tô aqui para falar para você. Porque eu não sou terapeuta, não é porque eu fiz um curso e sei lá, quero trabalhar na área. Não. Eu sou terapeuta hoje porque eu sou fruto dessas próprias terapias que transformaram a minha própria vida. E tudo aquilo que eu testifiquei que realmente funciona, hoje eu aplico. Então, a constelação foi a primeira terapia que transformou a minha vida. Que realmente é incrível. E eu gostaria muito que todas as pessoas desse mundo tivessem a oportunidade de fazer pelo menos uma única vez. Porque ela é uma sessão breve. Não é como as outras terapias que você fica anos e anos fazendo sessões, não. É uma sessão para determinada área da sua vida. Porque você precisa justamente desse entendimento. E a constelação dá esse entendimento. Então, como eu vi que a constelação ela funcionava, eu me tornei consteladora, porque eu também quero ajudar outras pessoas. Depois eu fui estudar a física quântica, eu fui compreender a respeito do ativismo, das energias, do padrão vibracional, dos pensamentos, dos sentimentos. Quando eu entendi e apliquei isso na minha vida e eu testifiquei que realmente funciona, me tornei uma profunda estudiosa do ativismo quântico. E assim com todas as outras terapias. Então, o que eu quero dizer para você é que se você hoje tem um sonho, tem um projeto na sua vida, você pode realizar, independente de como você tenha vivenciado a tua vida até hoje. Não interessa aquilo que você passou. Interessa o que vai mudar a sua vida é justamente o entendimento de que eu quero mudança e o caminho para essa mudança. E hoje, graças a Deus, eu posso oferecer a você, através do meu trabalho, através da minha experiência de vida, através daquilo que eu tenho vivenciado hoje, a oportunidade de caminhar junto contigo e te ajudar nesse processo de transformação. Então, eu quero te fazer esse convite. Eu quero que você, por favor, se você precisa e quer verdadeiramente mudança, entre em contato comigo. Meu WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo, tá? Você também pode entrar em contato comigo lá no meu Instagram, @pridesouza_lima. E se você conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo, que precisa dessas informações, compartilhe, curta e comente. Deixa seu comentário aqui. Deixa seu comentário. Se a minha vida foi transformada, a sua também pode. Combinado? Deus te abençoe profundamente. Fica com Deus, viu? Tchau!